sou Alcires Silva Rita Correia, mais conhecida como Dona Cici. Já estou com 75 anos, mas muito bem vivido. Eu me chamo Jair Sebastião de Amorim. Pouca gente me conhece pelo nome, meu apelido é Nonga. E todo mundo me conhece por Nonga. Eu sou Esther Cristina Rodrigues, atriz, diretora de teatro, professora de teatro. Eu sou Maria Cília Aragão Zunino, nascida em Canelinha, estudei em Florianópolis, no Colégio Coração de Jesus, até me formar como professora pelo magistério, na época se chamava de normalista, dei aula em Canelinha, depois casei, morei 1 ano em Canelinha ainda com Almir Zunino, que é de São João Batista, depois nós viemos morar em São João Batista. E aqui estou até hoje. Então sempre me envolvi com São João Batista na política ou fora dela. Depois botei uma pequena fábrica de calçado e criei a Associação das Indústrias de Calçado. Eu me elegi em 97, 98, 99, ela começaram a demolir a Usate. E o calçado é que foi levantando o problema do emprego. Na usina, quando fechou, ela tinha 260 ou 360 funcionários direto. Isso deu um impacto para a sociedade, para o nosso município. Mas já o agricultor não serviu tanto, porque o nosso agricultor saiu da cana e logo se integrou no fumo. E aí veio também a mandioca, veio a farinha TAPS, farinha Tupã, farinha Salvador, uma série de farinha. Eu tenho um dado que não sei, foi num dos papas que nós chegamos a mandar um fardo de farinha para a Itália, para o Vaticano, porque disseram que farinha era bom para a pressão alta, aquela coisa toda. Foi encaminhado, mandaram buscar para um papa a farinha de mandioca, a farinha de TAPS, de São João Batista. Sou professora, formada em pedagogia. Comecei a estudar depois de casada, fazendo um pouco a cabeça do meu marido, que ele não queria muito que eu estudasse. Mas mesmo antes de eu estudar, de eu ir para a faculdade, eu já trabalhava como professora. Comecei a trabalhar como professora em 1967. Naquela época, não era muito fácil, especialmente a gente sendo mulher, negra, e São João Batista era uma cidade, naquela época, com muito preconceito racial. Então foi uma luta para a gente chegar onde nós chegamos. Estudei, dei aula, trabalhei em várias escolas, né? Reunidas, isoladas, até eu trabalhava com matemática, mas o que eu gostava mesmo de trabalhar era com criança com dificuldade na aprendizagem. Difícil, acho que nenhuma criança saía da minha mão sem aprender a ler, porque eu tinha essa concepção: toda pessoa nasce inteligente. Vai da gente desenvolver a capacidade delas e ver a maneira delas aprender. Cada uma tinha a sua maneira de aprender. Inclusive, eu tive a oportunidade, dentro da Faculdade de Artes Cênicas, eu fui aconselhada pelos meus professores, meus diretores de teatro, a contar a história da minha família, partindo do meu avô, desde a década de 30, a chegada dele no Brasil. Meu avô era um espanhol, o encontro dele com a brasileira, minha avó Paulina, o casamento deles, a participação deles no teatro amador, que eles participavam como figurantes, né, dentro dos espetáculos de Bibi Ferreira, de Procópio Ferreira, que eram nomes que ficaram durante muitos anos como destaque no teatro amador. Eles iam, né, porque eles trabalhavam em São Paulo, então eles tinham oportunidade de ir nos grandes teatros, se inscrever para trabalhar com esses artistas, e foi daí que meu avô decidiu fazer o seu trabalho como ator, e quando descobriu a minha avó, já atriz nata, né, declamava, cantava lindamente, foi então que os dois começaram a juntar o que eles conheciam de teatro
e viajar, e através dessa carroça criar o que é hoje o Circo Teatro, que eu conto essa história desde a década de 30, a entrada dos meus pais, que a minha mãe já estava lá, né, a entrada do meu pai, Ramon Pedro Rodrigues, a construção do Palhaço Bolinha e de várias atuações deles marcadas. Meus pais foram convidados para atuar na televisão na época e por escolha eles não quiseram, porque eles acharam que o universo deles era o teatro e eles queriam se manter ali. Então foram atores muito marcantes. Pela Lions Club, que também foi fundado há muitos anos em São João Batista, eu estive como presidente por uma gestão, porque eu já tinha perdido meu marido há muito tempo, e fui a primeira mulher em Santa Catarina e a segunda no Brasil ser presidente de Lions. O Lions também, só para quem não conhece, mas é Leão, que foi fundado nos Estados Unidos por Melvin Jones, e depois no mundo todo existe essa associação, essa instituição, essa ONG que servir desinteressadamente. Ele foi muito importante aqui porque fazia, além de dar apoio a muitas pessoas com cesta básica e outro apoio, às vezes até com medicamento, chegou a ajudar em casas, para construir casa para as pessoas muito debilitadas, também fez campanha e conseguiu comprar a primeira ambulância para o Hospital de São João Batista e também participou da construção da capela mortuária junto com a prefeitura. Então deixou o seu legado, o serviço de Laios em São João Batista. Era muito interessante, também muito curioso, que ele fazia casamentos como juiz de paz. Então, quando ele chegava no cartório, as pessoas que iam casar se surpreendiam e diziam: nossa, é o seu Bolinha, que bom que é o senhor. E ali já virava uma confraternização, uma oportunidade de conhecer o ator por trás daquele personagem. Então foi uma coisa bem marcante que ele gostava muito. Ele dizia: eu não estou lá só como juiz de paz para casar aquelas pessoas, eu estou como ator, como o palhaço Bolinha, que também alegra o ambiente e traz uma confraternização. Na infância a gente brincava de bola, de pegar, de bandeirinha salvar, essas coisas que qualquer criança fazia. Corria, brincava de papavento, correndo com papavento pela mão, normal. E nós ficava muito feliz na Farroupilha, quando o saudoso deputado Walter Gomes chegava em São João Batista e trocava uma nota de 20 contos de réis no Marco da Zari. O seu Marco é ali onde mora, onde tem o escritório do seu Valdirgueda. O seu Marco tinha um boteco, né? Nós chamávamos boteco de vender bebida alcoólica, porque bala, essas coisas. E a dona Zari, no lado, na esquina, vendia linha de bordado, lã para fazer blusa, agulha, botão. E ali, então, o Walter trocava e nós íamos atrás do deputado Walter Gomes. Para ganhar o 2 cruzeiro, ou o 2 cruzeiro amarelinho, ou um cruzeiro verdinho. E às vezes nós queríamos dar o golpe no deputado. Nós cortava a rua, passava pelo cercado de uma família, passava na outra, que naquele tempo quase não tinha cerca, e entrava na fila de novo. Ele disse: não, mas parece que eu já dei para ti. No outro dia tinha negócio, comprar gaiola, comprar passarinho, gaturame, coleira, canário. Também tenho na minha vida uma trajetória muito importante, que é a Rede Feminina de Combate ao Câncer, que quando eu estava em São Paulo, no Hospital Sírio-Libanês, com meu marido, que estava doente, tinha câncer, e eu estava na recepção do hospital e tinha umas senhoras de cor-de-rosa, elas estavam numa lojinha de produtos de higiene. Eu perguntei para a enfermeira: moça, que são aquelas senhoras de rosa? Ela disse que é a Rede Feminina de Combate ao Câncer. Eu vim embora e depois de um ano meu marido faleceu. E um dia eu, na praia de Itapema, na meia praia, com uma amiga sentada à beira do mar, veio uma onda literalmente
e não me disse, me inspirou. Eu perguntei para ela, o que estás fazendo na tua cidade de bom? Ela morava em Bituba, era Leia. Ela disse, menina, acabei de fundar a Rede Feminina de Combate ao Câncer. Aquilo me deu uma inspiração e eu fiquei feliz com aquela resposta e disse, como eu faço? Gostaria de fundar em São João Batista. Eu sempre fui assim de fazer muita atuação na cidade em prol da comunidade. Então, ela me passou o contato da presidente estadual, expliquei para ela a vontade de fundar em São João Batista. Então, ela disse, pois então a senhora convide 12 pessoas na sua casa, faça um chá, eu vou com um casal de médico para dar os primeiros passos e explicar o que é uma rede feminina de combate ao câncer. Isso em 1989. Então, a semente foi lançada e com essas 12 mulheres, com o apoio da comunidade, do prefeito municipal na época, que era Celso Sim, foi uma pessoa maravilhosa de apoio a isso, a gente conseguiu fundar a Rede Feminina, uma ONG que tem como objetivo a prevenção do câncer de colo de útero e de mama. Isso era uma novidade na região. Enquanto presidente, que eu tive por quase 14 anos, eu conversando com uma outra presidente num encontro estadual, eu perguntei para ela, estás fazendo de bom na tua cidade, na tua rede? Ela disse, vou construir a minha casa. Eu disse, como tu conseguisse dinheiro? Aquilo me chamou muita atenção também. Ela disse, através de uma associação chamada Provida Central do Dízimo. Isso existe no mundo todo e é uma associação que é de pessoas muito ricas que quando morrem não tem para quem deixar herança e dão para esta associação. Eles dão o material da casa, móveis, carros, aparelhos e tudo que a gente precisa, não só rede feminina, mas tudo que é ONG. E nós começamos a fazer, a rede é muito grata a Rosane Peixer, que na época fez todo o projeto para nós e nós conseguimos todo o material para construir a casa. E a rede feminina que nós temos até hoje, que a rede já vai fazer este ano 35 anos, sempre ajudando as mulheres. Naquela época, né, que eu comecei a estudar no primário, no ensino fundamental, tinha preconceito ainda. Então, quando chegava na escola, a professora de educação física fazia brincadeira de rodas, né? Então, era aquela que mais podia fugir da gente. Sempre tinha uma ou duas que gostavam, que eram amigas. Mas tinha algumas que se vinha de casa, o preconceito, talvez vinha de casa, da educação deles, né? Então eles corriam, não queriam pegar na mão da gente. Aí a professora dizia no tempo, aí a professora dava uma aula também, falava, né? Então, com o decorrer do tempo, eles foram se acostumando. E meu pai foi um homem assim, ele sempre dizia pra gente, vamos trabalhar, mulher precisa trabalhar para ter a sua vida independente, não depender de marido. Então ele dava muita força para nós estudar. Olhava os nossos trabalhos, o que ele podia ajudar, ele também ajudava, né? Me formei na faculdade em 1984. Então foi maravilhoso. E aí surgiu o primeiro grupo de teatro de São João Batista, através do seu filho, o Lúcio, que também era do circo teatro, também trabalhava durante muitos anos, né? Desde criança ele tinha essa formação, e eles foram convidando pessoas da comunidade que tinham interesse para atuar também. E aí eles eram dirigidos pela Vilma Moreno Rodrigues e tinham, geralmente as peças de teatro, tinham a figura do palhaço Bolinha. Depois é que foram criando a dramaturgia própria, sem o palhaço, apenas com os personagens da dramaturgia, fazendo peças infantis, criando personagens. A Vilma Moreno Rodrigues teve muita contribuição, porque o seu Ramon, como trabalhava fora e tinha uma vida muito corrida, trabalhava desde o esporte, que embora tenha sido um trabalho voluntário, ele levava muito a sério, né? Ele foi diretor de esportes na CME, que era a antiga Comissão Municipal de Esportes. Depois ele foi presidente da CME, junto com uma equipe que trabalhava voluntariamente. Então ele fazia um trabalho como técnico, como presidente,
e ele não tinha muito tempo, então ele passou essa missão à sua família, né, a Vilma Moreno Rodrigues e ao seu filho, para que construísse essa base de teatro, né, que foi o início de tudo em São João Batista. Na época eu fazia parte já como atriz, então eu era muito jovem ainda, né, mas ali foi a minha aprendizagem, a minha base, para depois, mais à frente, começar outro grupo de teatro, que é a CIA Teatral em Cena, que hoje tem 20 anos, né, de trabalho em São João Batista. Hoje nós temos uma família de teatro, né, que foi criada através do palco e através do trabalho da CIA Teatral em Cena. Hoje nós temos um reconhecimento dentro do estado de Santa Catarina e já viajamos o Brasil representando São João Batista, graças a esse legado. Depois, com o tempo, ele procurou um colega dele e disse: olha, eu sinto que muitos atletas, depois de certa idade, acabam sendo esquecidos. Embora eles continuem jogando bem, eles acabam parando. E que tal nós conseguirmos fazer uma associação de futebol onde esses atletas continuem? E foi aí que ele foi criando a base, ele foi o idealizador da ABV, que é a Associação Batistense de Veteranos, que existe até hoje, que está lá com a sua sede, fazendo o esporte acontecer. Eu, às vezes, digo assim, ó, tiro o chapéu do saudoso Moacir Nelson Nino, quando teve a coragem de buscar um amigo dele, o Benelli, e resgatar um pouco dos imigrantes italianos que vieram para São João Batista. Hoje todo mundo fala na colônia Nova Itália. Hoje você vê, tem um empresário de São João Batista está investindo lá, e acho muito bonito investir, resgatando um pouco da história. Passou até no Globo Repórter, colônia Nova Itália. Mas quem é que resgatou essa colônia Nova Itália? Caiu do céu assim? Não. Foi o Moacir Nelson Nino, a gente foi parceira, a prefeitura foi parceira. Eu, por exemplo, tive o privilégio de ir na Itália, em Firenze, lançar esse livro, portanto, por uma alça de couro, porque Firenze produz, curte couro, e São João Batista produz sapato. Lá o padroeiro é São Giovanni, e aqui também é São Giovanni, São João Batista. O nome Colônia Nova Itália, isso faz 20 e poucos anos que aconteceu isso de eu ir à Itália, lançar esse livro. É um livro que vai ficar aí, e agora estão falando Nova Itália, mas ninguém fala em Moacir Nelson Nino, que foi o propulsor de arrumar um amigo dele chamado Benelli, italiano, e resgatar um pouco da família Zunino, a família Pera, a família Cavioli, que é Cavilha hoje, uma série de famílias, Bozano. Uma das coisas um legado que vai ficar na minha história como a lançadora da semente da rede feminina é que uma mulher que morava aqui no Carmelo, muito debilitada, isso há muitos anos, mais de 25 anos, ela estava com câncer. A gente não tinha recursos nenhum para dar um tratamento para essa mulher. E nessa época eu tinha o meu médico oncologista, que era de Florianópolis, liguei para ele e disse: doutor, estamos com uma paciente, eu sou da Rede Feminina de Combate ao Câncer, já existia a rede em Florianópolis, ele já conhecia, e nós não temos aqui ainda recursos, o que o senhor podia me fazer uma consulta mais barata? Ela precisa de uma cirurgia, pode trazer para cá, diz ele, que eu vou atender essa mulher e fazer a cirurgia. Isso foi muito gratificante, foi gratidão a Deus por ter atendido essa senhora. E assim nós atendemos muitas mulheres, muitas pacientes que precisaram de nós, de apoio, de aconchego, de uma psicóloga, de outra pessoa que desse, uma nutricionista que orientasse sobre a alimentação. Esse é o objetivo da rede. Hoje, a rede ela tem quase 50 voluntários, já passou vários presidentes. Hoje eu estou na estadual, já estou na segunda gestão, também num trabalho maravilhoso, onde Santa Catarina consta com 80 municípios com redes femininas, isso tudo fazendo um trabalho humanizado de aconchego e de amor a essas pacientes. Eu sempre costumo dizer que é um trabalho, um braço direito para a saúde do município, e sempre tendo o olhar do primeiro setor, que é a gestão pública.
E eu costumo dizer também que, nas minhas palestras pelas redes, que o nosso trabalho, como dizia a Madre Teresa de Calcutá, é como uma gota no oceano. Mas se não tiver essa gota, não existe oceano. Nosso trabalho faz toda a diferença em toda cidade que tem. Somos rede, tramadas de amor. Quando eu fiquei efetiva, em 1971, a escolinha era isolada. Escola isolada quer dizer, são 4 turmas na mesma série, juntas. E eu tinha que dar conta da primeira, da segunda, da terceira e da quarta. Eu subi a primeira vez de pé. Cheguei na escola e disse, gente, eu não venho, não tenho condições. Não, dona Cizi, a senhora vem, professora? Vem, nós nunca tivemos uma professora formada. A senhora vem, nós vamos arrumar um carrinho de boi, naquela época era carro de boi, até o nome do boizinho era Chita, me lembro tão bem. Era Chita. Gente, eles me tratavam muito bem, muito bem. E eu fazia visita na casa dessas pessoas. Então, eles faziam pão de casa, aquela linguiça pendurada no fumeiro, e eles botavam banha no pão, banha de porco. Eu nunca tinha comido pão com banha de porco. Mas quando eu ia visitar os alunos, eles me ofereciam café. E eu precisava tomar. Então eu tomava aquele café com aquela banha de porco. Ai, que gostoso, gente, não acredito. Olha, chegou em São João Batista um cidadão chamado Bolinha, né? Que trabalhava em teatro, essas coisas, e se interessou-se por São João Batista, ficou por aqui, era o pai do Lúcio. O Lúcio jogava futebol de campo, era pai também de um jogador do Figueirense, agora me foge o nome. E ele se deu bem na cidade, e logo o prefeito era o Celso encaixou ele, porque a prefeitura tinha que botar um funcionário à disposição no cartório eleitoral, e botou o seu Ramon. O seu Ramon gostou do município, ficou por aqui, onde criou praticamente a família, faleceu aqui, a esposa também. O Lúcio foi embora, mas ficou a Esther, casou-se com o Melzi e se instalou aqui hoje. O Ramon era um homem bem comunicativo, ele trabalhava no cartório eleitoral e tratava todo mundo bem e ganhou a simpatia do nosso povo e da nossa gente. E ele era uma pessoa muito comunicativa, e eu me dava muito bem com o filho dele, o Lúcio. Eu até tenho uma foto lá em casa, e poderia até mostrar, feita a lápis, pelo irmão da Esther, que foi dado de presente para mim. Quando a foto está lá em casa, não tenho nenhuma foto, aquela está pendurada. É aquela foto feita a lápis, endereço no papel assim, sem vidro, sem nada. Está lá, eu guardei com muito carinho, com muito respeito, aquela foto que eu ganhei. Quando o Centro Cultural foi construído, na época o prefeito, Dr. Gilberto, chamou o pai, seu Ramon, para olhar a parte técnica do palco, né? Foi construído um palco italiano e ele precisava da estrutura, como é que tinha que fazer esse palco. Então ele foi até lá e deu todas as instruções técnicas dentro do universo que ele já conhecia do teatro. Então ele mostrou o básico para que o teatro pudesse ser feito naquele ambiente. Então a boca de cena, as cortinas, a parte de bambolinas, bastidores, as roldanas, que é a maquinaria que faz funcionar, subir e descer o cenário. Até hoje, a cortina central da boca de cena, ela funciona de acordo com o que ele ensinou. Então, a técnica de abrir e fechar a cortina através de cordas foi um trabalho que ele fez e que ele passou de geração para geração. Inclusive, para os atores da CIA Teatral em Cena, né? Quando eu comecei a trabalhar o teatro em São João Batista, nós não tínhamos dinheiro, né? Nós éramos um grupo fazendo teatro sem verbas. E nós aprendemos, através do seu Ramon Pedro Rodrigues e da dona Vilma, como fazer desde maquiagem, o próprio figurino, né, dos
criar os figurinos dos personagens e o cenário, que era uma coisa muito cara na época. E nós fazíamos esse cenário como era feito no começo do circo-teatro, que era com a parte de material do papel que hoje já deve ter sido mudado, né, por causa da questão ecológica, mas as sacas que eram guardadas, o carvão, elas eram feitas de 3 camadas. E a camada central daquela saca de carvão, ela foi retirada, limpa, e ali era desenhado os cenários. Eram colados um a um, porque eram muito fortes, eles podiam ser suspensos mesmo com o peso da tinta. Então era uma coisa muito trabalhada e que para nós foi uma surpresa e um trabalho que nós usamos durante muito tempo. São tantas pessoas que a gente tem o privilégio de ter e a oportunidade de fazer essas amizades no município. Darcy de Brito Maurice, que morava em São João Batista, veio do Nordeste há muitos anos, é professora, foi diretora de colégio também, escritora, escreveu um livro importante sobre a história de São João Batista e deixou o seu legado. Ela deixou o hino de São João Batista, que é muito bonito. Darcy era uma pessoa especial e foi muito honrada, foi também presidente da Academia Batistense de Letra, da qual também eu faço parte, tenho muita honra, e era uma pessoa espetacular, muito alegre, muito de bem com a vida, era da rede feminina também, e sempre muito engraçada, contando as suas anedotas, as suas histórias. Darcy, de tempo de colégio, ela contava que também tocava acordeon e participou sempre de muitas coisas na nossa comunidade. Foi uma pessoa muito especial e que partiu já, nos deixou, mas deixou um grande legado na cidade da sua trajetória. Nós gostávamos de cinema e também tinha um circo, onde o seu Ramon trabalhava no circo. E eu sou uma pessoa difícil de sorrir assim quando alguém faz alguma palhaçada, alguma coisa. Eu não sou assim muito de achar engraçado. Mas quando falavam que o seu Ramon ia se apresentar como o Bolinha, o palhaço Bolinha, eu era obrigada a ir, porque eu dava gargalhadas com tudo que ele contava, eu achava graça. Eu me dava muito com a família do seu Ramon. Uma família também maravilhosa em São João Batista, onde marcou bastante a gente também. E o divertimento, então, meu era assistir filme no Cine São João Batista, do seu Leopoldo Campos, que infelizmente nós não queremos deixar nada na história e guardar o nosso patrimônio histórico, que eu acho que uma sociedade só avança quando ela conhece o passado. Quem não tem passado não pode avançar. E moral da história, destruímos o nosso Cine São João Batista, que passava filmes bons. Os filmes maiores, os melhores filmes eram de Bang Bang ou Romano, né? Com Roberto Taylor e aquela Lídia, ou Lígia, não sei, a Cardinale também, entendeu? Era filme bom. Juliano Gemme, que era o Bang Bang, um dia até Bala de Prata. Vou contar um fato aqui, ele já faleceu, o Santo Pascoal, e estava todo mundo assistindo, e no final da cena, a última cena do filme, ficou o bandido e o artista principal, que era o Juliano, com as mãos enfaixadas, e um menino. E o cara ia matar o Juliano, e o menino chegou de trás de uma casa com um rifle e jogou o rifle na mão do Juliano. E o santo lá na frente deu um salto e disse: "Não me mata o menino, por amor de Deus." Aí foi uma vaia total, né? Meu pai era uma pessoa tão engraçada em certas situações que, por isso que eu digo que ele nos ensinou a levar a vida de forma leve, de forma engraçada, porque 2 semanas antes de ele partir, nós levamos ele ao médico, e aí o médico começou a escutar ele, a examiná-lo, e o médico perguntou: "Seu Ramão, o senhor está sentindo alguma coisa?" Ele disse: "Não,
Não, eu só sinto dor quando eu respiro. E hoje nós brincamos com essa situação porque até a última semana de vida ele ainda conseguiu levar essa vida com graça, que não é o fim. Ele queria que ele fosse lembrado e ele realmente ele só está em outro lugar. Mas ele está o tempo todo visitando a gente nas suas falas, nas suas brincadeiras. Ele é realmente, a obra dele realmente é imortal. O meu pai, ele gostava muito de música. Ele não tocava nenhum instrumento, mas ele era apaixonado pela música. Então ele falou, eu vou criar uma banda de música em São João Batista. A mãe chamava ele Tomazinho. A mãe dizia Tomazinho, mas ele era um homem sarrão. Mas a mãe chamava ele carinhosamente assim. Não faz isso, é muito gasto, não. Eu vou lá para Florianópolis, eu vou pedir os deputados, eu vou atrás de dinheiro e vou fundar a banda musical. E assim ele fez. Fundou a banda musical, todos os instrumentos que podiam ter numa banda tinha. Ele contratava maestro de fora, mas a banda musical não tinha um local para ensaiar. Foi aonde ele, junto com o pessoal da USAT, que ele tinha muito relacionamento com esse pessoal, ele conseguiu a banda musical, o local. Até ele comprou um acordeon para eu e a minha irmã aprender acordeon, ainda tem um acordeon aí do tempo dele ainda, né? Só que depois eu casei, meu marido não deixou mais eu tocar, porque ele dizia, só faz fom, porque a gente tinha que aprender. Só faz fom, não toca. Por quê? Porque a gente tinha que aprender a partitura primeiro, né? Então ele me enchia a paciência, eu peguei, deixei. Mas meu pai ficou muito triste. Tocava alguma coisinha, mas se eu pegar o acordeon hoje, eu só sei uma música que o Major Tadinho ensinou. Vamos cantar, meu bem, é o que a alma diz, pra ver Alcides tocando, como sorri feliz. Essa eu não esqueci até hoje. Então aí todo mundo tocava, dia assim, quando chegava final do ano, ele saía com a banda de música, cantava nas casas das pessoas com a banda musical. Quando tinha a festa de São João Batista, a banda tinha aquele terno, né, branco, até parecia marinheiro, aquele bonãozinho com a roupa branca, e eles tocavam. Todos os pessoal acham que a maioria que é músico agradece ao meu pai. Eles até fizeram um hino muito lindo, homenageando meu pai na banda musical. Veio o seu Tomás para cá, uma pessoa que era praticamente um gerente na usina, empregava, desempregava as pessoas. Foi presidente do USAT, Futebol Clube, ele criou a banda musical São João Batista, criou a banda musical e depois criou a banda Sociedade. Né? Sociedade. A banda hoje existe e agradeço ao seu Tomás. O seu Tomás foi vereador também de São João Batista, pouca gente sabe disso. Ele foi um vereador, uma pessoa bastante simpática, bastante equilibrada, uma pessoa que se dava com todo mundo. Foi muitas vezes presidente do USAT, ele que punha ordem no time do USAT, quando ele chegava todo mundo, ele punha respeito. Criou uma família numerosa, criou vários filhos dele já hoje faleceram, o Ben, o Jucio, um na Tijuca, e as famílias, tem a Cise, que foi diretora da escola Patrícia Teixeira Brasil, várias vezes, até por sinal, quando a Cise foi diretora, eu fui 2 vezes presidente da PP, na gestão dela. Uma pessoa muito querida na cidade, interesse. E teve uma das filhas do seu Tomás, casou com um jogador de futebol chamado Mesquita, já faleceu, se eu não me engano ela mora em Camboriú. E o seu Tomás teve uma vida toda dedicada ao esporte. Eu até hoje não sei porquê que não botaram o nome do ginásio que está lá no campo do USAT, de Tomás Caetano Rita Filho. Ele gostava tanto, a vida dele era o USAT, entendeu? Era o USAT, era a banda musical, era a banda Sociedade. Isso tudo foi criado pelo seu Tomás. Um homem que veio da Tijuca,
E lá depois veio outras pessoas, como o seu João Custódio, o seu Ayrton ainda hoje está com o seu João Custódio faleceu, mas o seu Ayrton acho que está beirando os 92, 93 anos. Uma pessoa muito querida. São pessoas que deixaram a sua marca aqui no nosso município, com o seu trabalho, com a sua dedicação, com a sua honestidade. Porque às vezes não vale só deixar fortuna, é deixar um legado que honra o nome, que deixa o nome como um legado aos filhos, um exemplo para os filhos. E o seu Tomás foi esse exemplo de vida. O meu pai amava esporte. Ele não jogava futebol, nunca jogou futebol, mas ele gostava de colocar a juventude em ação. Ele dizia, enquanto eles estão treinando, enquanto eles estão jogando, não estão pensando em outras coisas. Então ele pegava os filhos do pessoal que trabalhava na usina, reunia, arrumava um treinador e saía com o pessoal para o campo de futebol. A mocidade toda ia, aquela torcida, ô tempo bom, gente. Ali então ele foi levando o time de futebol, foi crescendo com o time de futebol, que o Zate chegou até a disputar o campeonato estadual. Ele contratava jogadores de São Paulo, de Curitiba. Meu pai sempre dizia, a maior herança que eu vou te deixar é contar a história da tua ancestralidade dentro da arte e da cultura. Porque mesmo eles sendo de origem pobre, financeiramente, eles tinham uma riqueza cultural, eles tinham a língua portuguesa trabalhada com tanta riqueza de detalhes, eles liam tantos livros, eles escreviam tanto que eles acabaram se formando dentro dessa cultura teatral. Programa de rádio fiz durante 25 anos. A todos os sábados um programa chamado Bom Dia com Círia Zunino. Uma coisa que eu gostava muito de fazer. O meu programa era eclético, eu tinha entrevistas, conversando com você, que era um momento, e aniversariantes, festas, homenagens a pessoas que estavam casando, crianças que nasceram. Num momento desse programa, num dos anos, eu fiz o Cantinho do Amor. Esse Cantinho do Amor é que, naquele momento, sem muita celular, as pessoas gostavam de conhecer alguém. E eu criei esse momento, o Cantinho do Amor. Então, eu falava que tinha alguém, se alguém quisesse encontrar outra pessoa, um parceiro, um namorado, para conhecer, e se estivesse sozinho, que entrasse em contato comigo, eu passaria, não colocaria no ar o nome, o telefone, mas nem o nome da pessoa, a pessoa pegaria comigo particularmente, com ordem dela, e assim aconteceu por muito tempo, até que um momento eu estava saindo do rádio e uma pessoa entrou, um homem entrou na rádio e disse: "Ô Círia, bom dia. Então, eu vim aqui porque eu quero te dizer uma coisa. Depois desse programa todo, eu estou mandando meu nome e até agora não apareceu ninguém, o que é que eu faço?" Achei muito engraçado, foi um momento interessante. Eles achavam que a gente tinha a responsabilidade de achar um parceiro, né? Mas foi um momento assim interessante. Uma pessoa que eu conhecia disse para ele que se fosse para dar certo, aparecia a pessoa. Eu saí de uma escola reunida e fui trabalhar na maior escola de São João Batista, com 900 alunos como diretora. Lá, muitos professores que trabalhavam lá já foram meus professores no primário. E agora sim, a diretora, onde eu ia coordenar aqueles professores e aqueles 900 alunos. Que era de manhã, à tarde e à noite. Claro que tinha gente para ajudar, eu não era sozinha. Mas a responsabilidade era minha. Depois de 2 anos que eu fui diretora, ou 3 anos, chegou a época de ser diretora eleita. Teve eleição. E tinha uma amiga minha, que eu não vou citar o nome, e ela também queria ser diretora da escola. Então, tu não vais ganhar, ela dizia para mim. Pode desistir.
Porque eu não vou ser mandada por uma negra. Que ele me feriu. Eu disse, querida, se eu ganhar a eleição, tu vai ser mandada. Não vai ser mandada por uma negra. Nós vamos trabalhar em conjunto, ainda vamos ser muito amigas. E eu continuei. Outro professor de educação física, eu sou uma pessoa baixinha, eu disse, se a Cise vai dar conta dessa escola, 3 períodos, ela não vai dar conta. Muito pequenininha. Eu disse, eu sou pequenininha, aí na sala dos professores, eu disse, eu sou pequenininha, mas eu posso ficar alta na hora que for preciso. Subir numa cadeira, fiquei mais alta do que o professor de educação física. Eu disse, não, se for preciso, eu subo numa cadeira. Porque meu pai sempre foi líder. A minha mãe também era uma pessoa muito segura, muito firme. Então, aí eu chegava em casa, eu contava para ele, ele disse, tu não vai te abater por isso. Tu vais fazer um curso de relações humanas, por correspondência, para saber lidar com teus professores, com os serventes, com os alunos. E vai ser maravilhoso para ti. Porque o meu pai tinha uma visão, ele estudou só a 3ª série primária, mas ele tinha uma visão fantástica. Mas voltando lá, quando eu fui diretora da escola básica, tem às vezes que os meus alunos chegavam, Dona Cise, lá no muro da escola está escrito Dona Cise, macaca. Aí eu reuni eles tudo no pátio. Aí eu dizia, alguém escreveu Dona Cise macaca. Olha para Dona Cise. Vocês acham parecida com uma macaca? Eu dizia para eles. Eu tenho cola, eu ando de 4 pés. Então eu não me revoltava com as crianças. Eu fazia ver para eles, explicando. Depois eles me amavam, gente. Beijavam, abraçavam. Foi tudo muito bem. É a mesma coisa que eu lembro da Jorge Lacerda, a gente era pequeno, quando o Henrique Mazera o prefeito Henrique Mazera fez um jardim muito bonito, na frente da igreja, fez a Casa das Irmãs ali, e fez o cemitério. Teve a coragem na época de fazer um cemitério, tirá-lo do centro, fazer o cemitério. E a primeira mulher que foi enterrada no cemitério foi a Dona Rita, mãe da Dona Zola, mãe da Dona Gersina. Dona Zola foi casada com o Valdemar. Valdemar era irmão do Gida, irmão do seu Gentil Cordeiro. E naquele tempo se falava muito em lambisomem, saci pererê, mula, a história, né, para criança, né? Boitatá, mula sem cabeça. E um dia trabalhando de sapateiro, eu ia para casa e não tinha energia na rua. A energia só ia aqui perto do bar do Rock. Para dentro não tinha. Mal tinha energia para as casas. E morava perto da minha casa ali, aqui perto da casa do Neio, uma Dona Albertina. E a luz da casa da Dona Albertina dormia acesa e fazia, através da fenda, brilhava lá na rua. E a rua era cheia de mato. Era um terreno baldio onde os peixeiros que vendiam peixe naquela época na carroça, e peixe era comprado por charuto, né? Centro de charuto. Pegava a curvina, ou a tainha, ou o cação, se comprava, levantava, eu quero tanto. E trocava ali a folha da bananeira, do lírio, para não pegar muito sol na carroça. Aí jogaram as folhas de bananeira lá, mas eu não sabia. E aquela coisa da conversa, ela foi a primeira a ser enterrada lá no cemitério. E aí diziam que ela vinha de noite para fora. Meia-noite ela vinha para fora. E eu chegou ali na frente da casa da minha Dindinha, que era a Gininha. Eu olhei, o caixão estava lá, e nem quem foi que disse que passa. Voltei aqui no São João Melso, peguei o Tita, que é casada com a Renildo, João Batista Melso, e acordei ele, já estava dormindo, para ele me passar. A casa era pertinho. O que aconteceu? O sereno, a folha de bananeira estava do avesso, era branca, bateu o sereno e estava em cima do ranchão, e o ventinho da madrugada ela balançou. E eu, quem foi que passa? O cabelinho levantou. Porque na minha época de guri pequeno, todo mundo sabia assobiar. Todo mundo sabia cantar, porque andava no escuro. Você vê que as carroças de cavalo na época tinham a guinzeira ou o caneco.
plec, 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 batendo, porque senão elas batiam uma na outra. Elas andavam tudo no escuro. Então o resultado, quer dizer, as coisas aconteceram. E aí ele jogou uma pedra, a bananeira, a coisa da bananeira caiu. A gente passa, coisa de infância, de pequeno, que gurizote de 14, 15 anos, eu estava trabalhando, fazendo serão, e morri do medo das coisas que... E se falava em lobisomem, a gente corria 10 dias, andava sempre no escuro, não tinha energia. Então, às vezes, eu fico a imaginar como evoluiu esse tempo. O senhor Ramon Pedro Rodrigues, o famoso Bolinha, foi muito feliz em vida, porque ele foi uma pessoa que foi tratada com muito carinho pela comunidade e ele recebeu muitas homenagens ainda em vida. E ele dizia sempre, eu não quero presentes, eu não quero ser remunerado, eu quero deixar meu legado e quero que as pessoas entendam o quanto a cultura é importante na vida, no cotidiano, o quanto o esporte transforma vidas. Ele queria falar muito sobre essa transformação e esse poder, porque ele foi um homem transformado. Meu pai foi órfão e foi criado numa fazenda com um estilo de vida rude, difícil, né? Ele era uma pessoa que ele não trazia esse drama da vida dele, porque ele viveu até os 14 anos quase escravizado. E ele era um homem rico, porque meu pai tinha uma herança muito grande. E ele não quis essa herança, ele não quis esse dinheiro. Então ele não era uma pessoa que falava apenas, ele tinha esse conhecimento. Né? O meu pai tinha muito gado, muitas terras, e quando ele virou as costas para isso, ele quis construir uma vida de riqueza. Ele quis construir um homem de grande personalidade, de grande caráter, que para ele era essa a riqueza. E foi com esse trabalho, tanto no mundo do esporte como na parte teatral, que ele recebeu, depois do seu falecimento, o nome de uma rua. E a simbologia que essa rua tem é enorme, porque essa rua fica ao lado do Centro Cultural, um lugar em que ele ajudou a construir, e ao lado do Ginásio Manecão, onde ele viveu muitas histórias. Ele sempre dizia, eu quero fazer muito por aqui, por essa cidade, eu quero deixar muita história para ser contada. E eu creio que ele alcançou esse objetivo. Hoje, a Rua Ramon Pedro Rodrigues recebe várias peças de teatro, porque é lá, né, que movimenta. Nós temos a Escola de Dança, Teatro e Música, onde eu trabalho, onde eu continuo dando aula de teatro, continuo fazendo o trabalho dele, não com tanta perfeição e tanta dedicação, talvez, como ele fez, mas a gente procura trazer sempre a memória dessa ancestralidade, porque não é só ele. Ele sempre disse, não sou só eu estou carregando a memória de muitas pessoas que passaram por aqui e que hoje vão continuar o trabalho. E tinha 19 de julho. A 19 de julho também não entrava negros. Depois nós começamos a entrar lá na banda musical. Mas aqui no 19 de julho a gente não podia entrar, porque era negro, era barrado na porta. Mesmo a gente nem ia. Uma vez o meu filho, o meu irmão, ele saiu daqui, era moço, com os amigos, foi jogar bocha na 19 de julho. Ele foi barrado. Os amigos entraram, ele veio embora porque era negro, não podia entrar. Tem gente que eu conto essas histórias e eles não acreditam, mas, gente, é verdadeira. Então, ele fazia baile, fazia carnaval, fazia muito baile, mas nós não íamos. Porque a gente era negra, mesmo que fosse filha do presidente, mas tinha o preconceito. Ele ficava um pouquinho por trás, preparava tudo e nós não íamos. Então, quando a gente queria dançar, a gente preparava tudo e ele levava nós lá numa sociedade em Itajaí. Lá podia entrar, né? Mas aqui em Tijucas tinha também o Salão do Negro, que era 13 de maio, e tinha o Salão do Branco. Então nós também dançávamos ali no 13 de maio em Tijucas. Então ele marcou muito como vereador, né? Foi um dos vereadores. A minha irmã tem muito orgulho, nós também, né?
que na época de tanto preconceito, ele foi o segundo vereador de São João Batista, bem votado. E tinha alguns que saíam pedir voto, né, nas casas e diziam, vote em branco, porque meu pai era negro, né? Mas mesmo assim ele conseguiu vencer, tinha muitos amigos, meu Deus, como ele trabalhava numa firma muito grande de São João Batista, ele conhecia as famílias todas de São João Batista. Era o seu Tomás, o seu Tomás, o seu Tomás. Então, a época da enchente aqui deu bastante, ele ajudava todo mundo. Pena que ele morreu muito cedo. Morreu com 67 anos. Quando ele morreu, a banda musical veio tocar na frente da nossa casa. O enterro dele, a igreja estava lotada, ainda com banda de música. É de arrepiar, gente. Em São João Batista, quando eles conheceram o palhaço Bolinha, eles já tinham referência de outros palhaços. E eles se apaixonaram e tiveram um palhaço da cidade, né? Dentro da comunidade, que fez muitos outros trabalhos no palco da banda municipal. Ele levou muitas peças de teatro para lá e levou muita gente que não conhecia esse universo também para lá e que começou a frequentar, né? Eu quero ir ao teatro, eu quero conhecer esse universo. Então, o seu Ramon, ele mudou muito a visão das pessoas quanto ao teatro amador e profissional em São João Batista. Eu tenho gratidão por ter, como eu sou canelinhense, morando em São João Batista há muitos anos, e fazendo todo esse meu trabalho de voltar da comunidade, eu também recebi a homenagem de como cidadã batistense. Isso me orgulho muito de ser de coração. Pode-se dizer, não ser uma cidade de São Paulo, mas ser uma cidade que recebe os gaúchos, paranaenses, pernambucanos, cearenses, baianos, enfim, de todas as regiões do país, vem morar em São João Batista e que aqui escolhe a nossa cidade para viver e criar sua família. E cada qual dá a sua contribuição para o nosso desenvolvimento. A minha vida, tudo que eu conquistei foi em São João Batista. Foi a única cidade onde eu morei. Aqui eu estudei, aqui eu namorei, noivei, casei e continuei aqui. Foi tudo maravilhoso. É isso que eu tenho para contar para vocês.